essa história, assim, foi difícil de ser reconstruída, né? No interior da família sempre tem muitas lacunas, muitos silêncios, né? A gente vai juntando, assim, pedacinhos de histórias familiares, né? Assim, as janelas fechadas, né? Da nossa casa, minha mãe sussurrando para minha irmã, com a minha irmã mais velha, e a minha mãe disse, não, nós vamos ver teu pai que está no hospital, né? E eu lembro, assim, que eu cheguei no suposto hospital e fiquei muito meio incrédula, assim, surpresa, tipo, mas o hospital é tudo branco, né? Isso aqui não é branco, né? Me causou surpresa aquele hospital. Bem, depois que o pai sai, né, da prisão, ele é demitido do Banespa, né? E também, depois de algum tempo, também ele se desliga da escola, né? Mas a nossa casa, né, permaneceu sempre vigiada, né? Ou tinha alguém sentado no banco da praça, às vezes era um casal de namorado, mesmo chovendo, estava ali o casal de namorados, né? Aí então meu pai decidiu, né, assim, em outubro de 72, sair do Brasil. Nós estávamos estudando ainda, então a gente esperou as férias escolares para nós viajarmos, né, junto com a minha mãe, né? Então, em janeiro de 73, em 1973, a gente sai do Brasil. Bom, quando a gente chega no Chile, então, a gente vai morar num bairro de operários, de desempregados. O governo popular chileno, né, do Salvador Allende, desapropriava algumas grandes extensões de terra, né, por pressão popular, né, e subsidiava casas de madeira para as famílias, né? E as famílias se organizavam para comprar alimentação mais barata, né? E meu pai consegue, né, um espaço ali, né, uma casa para a gente morar. Tenho lembranças, assim, como criança, né, desse ano no Chile, além dessas idas à escola, né, aconteceu um incidente, que uma vez eu esqueci minha capa de chuva, né? Tava chovendo, né? Então levei ela. Quando eu voltei, no meio do caminho lembrei que tinha esquecido e aí voltei, né? Voltei para buscar a capa de chuva. Aí encontrei ela assim no lixo da sala de aula, estraçalhada, feita pedacinhos, né? Eu lembro que eu voltei chorando para casa, né? Aí no dia seguinte minha mãe foi, né, na escola, e aí a gente ficou sabendo, né, assim, de que nós tínhamos uma organização na sala de aula, né, cada dia uma pessoa, né, um de nós ficava para varrer a sala, organizar a sala, e aquele dia tinha ficado um colega meu de sala de aula que tinha sido, né, tinha passado por uma situação de intervenção militar naquele bairro, né, e a família dele tinha ficado, né, assim, toda deitada no chão, né, sobre a mira de metralhadoras, né? Teve uma pessoa que morreu naquele bairro, né, isso aconteceu em 72, alguns meses antes de nós chegarmos, né? E bom, né, assim, o meu colega de aula ficou, assim, a cor verde causava, né, raiva nele, né, e a minha capa era verde, um verde olivo escuro. Né? Então, até hoje, às vezes, né, muito tempo atrás eu esqueci uma sombrinha na sala de aula da universidade, e quando voltei, assim, né, aquela sombrinha ficou sozinha, né, encostada na parede, e eu lembrei da cena, né, de, bom, hoje a minha sombrinha está aqui, mas aquela capa, né, não estava, né. Aí, em julho, né, teve uma tentativa de golpe, né, pro governo, em relação ao governo Allende. E depois, em setembro, teve o golpe mesmo, né. Nessas duas situações, nós precisamos sair de casa, né? E aí a memória familiar já não é tão nítida, né? E aí depois a minha memória já é num local, né, em que
em que nós ficamos, vamos dizer assim, protegidos, né, dos militares chilenos, né? Era um seminário de padres, né, chamado Padre Hurtado, que as Nações Unidas e a Cruz Vermelha, né, então assim, né, instituíram como um local de abrigo, né, para as pessoas que estavam sendo, né, precisavam sair do Chile. Tinha bastante crianças, né, os adultos se preocupavam, né, com como ocupar as crianças, então faziam momentos, né, assim, as pessoas que trabalhavam com artes, né, organizavam oficinas, né, momentos de recreação com as crianças, né, os adultos também articularam para que, né, tinha uma piscina, para que aquela piscina fosse colocada em funcionamento, né, também para ter as crianças terem uma recreação. Bom, né, nesse meio tempo, né, esse meu irmão, né, o Eduardo, pequenininho de 4 anos, ele cai na piscina, né, a piscina cheia d'água, né, não tinha nenhum adulto por perto, né, o Eduardo cai e se afoga, né. Para mim, né, que brincava com ele, assim, como eu era uma das menores, né, brincava muito com ele, assim, senti muito, né, assim, eu acho que quando chegou a notícia, assim, ó, né, o Eduardo morreu, para uma criança de 8 anos entender isso foi meio difícil, assim, né, mas depois depois nas brincadeiras que nós tínhamos, né, assim, de brincar embaixo de uma mesa, fazendo de conta que era um ônibus, eu sentia a falta dele, né, assim, porque o ônibus não ficava tão apertado, né, assim, o gostoso era a gente se apertar embaixo da mesa, né, para não cair pela porta, né, e aí faltava o Eduardo, né, assim, então foi a falta dele, né, a presença física dele nas brincadeiras que eu começo a sentir a falta dele, né, e também na extrema tristeza da mãe, assim, a partir daí eu comecei, assim, a ver muito seguido a mãe chorando, né. Cuba nos recebeu muito, muito bem, né, assim, fomos para um hotel, ficamos num hotel, depois aos poucos, né, nos disponibilizaram um apartamento para cada família, e quando acontece a abertura aqui, né, em 78, o pai ficou, assim, preocupado, né, de voltar em seguida, né, um pouco mais cauteloso, e aí eles decidem, né, o pai e a mãe, então, se inscrever no programa das Nações Unidas, aí eles vão trabalhar, então, na Guiné-Bissau. Saímos 6 filhos do Brasil, né, para Cuba fomos só 5 filhos, e de Cuba para Guiné-Bissau saímos só 3, né, minhas irmãs maiores ficam estudando medicina em Cuba. Eu tinha terminado o ensino fundamental em Cuba, e em Guiné-Bissau eu começo o ensino médio, né? O ensino médio em Guiné-Bissau era de 2 anos, eu termino, né? Nós viemos de férias para o Brasil, meu irmão fica aqui porque já tinha terminado o ensino médio, mas aí eles decidem ficar mais tempo, então dali 1 ano eu volto sozinha para o Brasil, né? E eles ficam trabalhando lá. Dali alguns meses, né, a gente foi voltando para o Brasil, todos voltamos, né? E aí eu faço vestibular na URGS para licenciatura em matemática e sou aprovada, né? E parece que a vida volta ao normal, né? A família com os filhos, né? Na cidade em que a gente nasceu e viveu, né? Mas eu sinto que para mim, né, enquanto hoje pessoa adulta, tenho 56 anos, essas marcas, né, assim, de viver situações de violência, né,
de uma ditadura militar, ou de duas ditaduras militares, né? Ficam marcas, né? Esses momentos de perigo, ter que ficar em silêncio, não fala, né? Ou quando fala, tu fala num idioma diferente que não é o teu, tem sotaque, tem marcas, né? As pessoas sempre causam alguma situação de pergunta, né? Assim, de diferença, né? Mesmo voltando para o Brasil, de volta, né? Para o Brasil, para o nosso país, a gente parece que a gente volta, né? Continua sendo estrangeiro.